Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Você tem algum plano específico para a saúde? Já entrando nessa seara, saúde, educação, economia? Então, vamos lá. A economia, a gente já falou aqui muito da abertura unilateral da economia, que é certamente a primeira medida, e a questão da reforma tributária. Na questão da educação, a gente tem que focar na educação básica, ela é vital, a gente não vai resolver a questão de aumento de produtividade no Brasil se a gente tem 48% dos nossos jovens não terminando o ensino médio. Sim. Não tem jeito, vamos ter que criar um programa social para sustentar os caras que não vão ter mercado de trabalho. 48% não termina o ensino médio? Não termina o ensino médio no Brasil, é uma loucura isso. Eu fico pensando também até nos que terminam, porque... Não, exatamente, e os que terminam ainda são muito poucos que têm a qualificação necessária para entrar no mercado de trabalho. Sim. Então, Exatamente. assim, é um enorme problema. Então, qual que é a nossa ideia, como eu estava dizendo aqui? Eu queria ter uma meta nacional de IE 7, 8 anos, porque educação é uma coisa lenta, mas para o Brasil ser o top 20 do PISA. Por que o PISA é legal? O PISA é um exame internacional que mensura todos os jovens de 15 anos no conhecimento de ciência, matemática e línguas. Então, você tem um padrão internacional do PISA, é muito legal, porque você tem um exame que está mensurando todos os jovens naquela idade. Aí você desdobra essas metas para estados e municípios, o que você tem que fazer para formar professores, para ter alfabetização plena das crianças aos 8 anos, que tipo de curso profissionalizante você está fazendo no ensino médio para reter esses 48, 8, em vez de sair da escola, ele ficar na escola, porque ele ali vai aprender uma profissão que ele vai conseguir trabalhar ao sair da escola. Então, é um negócio muito legal, porque você vai ajustando o sistema educacional com indicadores internacionais e fazendo com que entregue resultado. E precisa entregar resultado. O Brasil, por exemplo, nós estamos com um grande problema agora. Nós somos recordistas de dias sem aula durante a pandemia, 200 dias sem aula. Então, tem que ter um plano agora para como é que nós vamos salvar essas crianças que não foram devidamente alfabetizadas de 6, 7, 8 anos. É um enorme problema. Então, eu acho que esse é o papel do governo federal. Determina as metas, descentraliza e deixa as coisas acontecer com estados e municípios. E a saúde, é o que você falou, é aprimorar o modelo do SUS, mas o que é? Criar uma governança melhor. Porque o que esse governo fez, infelizmente, foi quebrar a relação de coordenação do governo federal com estados e municípios na questão da saúde. E isso é muito grave. Porque você tem que atacar a saúde básica, principalmente médico da família, que é uma coisa incrível. Mas para isso o que você precisa? Prontuário eletrônico. Porque não adianta você ser médica da família e aí ninguém sabe o histórico do paciente. Aí quando ele chega no hospital, começa a pedir todos os exames de novo que você não sabe. Então você precisa ter um prontuário eletrônico para começar a ter todo o histórico ali, para quando chegar no médico, você sabe a história daquele paciente, você vai pedir determinados exames, não precisa repetir exame, tratamento. Então a gente precisa desafogar o que eu falo da saúde terciária, que é de alta complexidade, melhorando a saúde primária e principalmente a preventiva, né? Você consegue ver criança fácil. Se a criança está obesa ou não aos 6 anos de idade, você já começa a antecipar problemas que podem ser enorme gargalo na saúde à frente. Então eu vejo que essas parcerias público-privadas são vitais para melhorar a qualidade do serviço público em todas as áreas, em educação, em saúde e tudo, transporte. Não tem como o Estado fazer a coisa. O Estado é o pior gerente que tem. Então o Estado tem que determinar metas e depois deixar, quem sabe, cumprir meta, que é a iniciativa privada, para entregar serviço de qualidade. Sim. Não, isso com certeza. Pensando na questão da educação, você citou essa estatística, 48% que não completam o ensino médio. Eu pensei naqueles que completam porque eu recebia no quartel, quando você veio no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, quem servia geralmente era o jovem pobre, porque o soldado ele rala pra caramba e ganha muito pouco, né? Isso. E aí você recebia o pessoal das favelas, por exemplo, e aí a gente fazia uma prova para promover alguns a cabo, era o curso de formação de cabo, e tinha redação, e eu corrigia as redações. E era sofrível, assim, dava pena de ler a redação, o cara tava entrando na faculdade e fazia uma redação de 20 linhas sem um ponto. O único ponto que tinha era o ponto final lá no final. Era só vírgula, coerência, coesão, nada, muito erro de gramática. E eram todas assim.
era uma que se salvava, eu falava, esse cara aqui é diferenciado. Aí passam uns anos, o cara fala comigo no Instagram, eu vi, eu tava certo. O cara, ele teve um futuro muito bacana, porque ele tinha mais educação. E educação é uma coisa que faz muita falta no Brasil e até afeta a nossa produtividade. Exatamente. Eu tava buscando aqui no meu Instagram, porque há pouco tempo eu fiz um post sobre essa década perdida que a gente teve aqui. Isso aí. Eu comparava o crescimento do PIB, que foi praticamente nulo, era uma média de 0, alguma coisa ao ano, com o crescimento do salário dos parlamentares, que dobrou nesse período. E por que a gente não cresce? Bom, a população está até crescendo, é mais gente para produzir, mas se o cara não tem educação, ele não consegue usar tecnologia que torna ainda mais produtivo no final das contas. Exatamente. Então esse é um baita gargalo que a gente tem Não, aqui. e outra, que essa boca do jacaré abre cada vez mais, né? Porque é o que a gente está falando, os países cresceram nos últimos 10 anos 32% do PIB, a gente cresceu 2,5%. Só que daqui para frente, entrando na era da indústria 4.0, da digitalização, da inteligência artificial, essa distância vai aumentar ainda mais e muito mais rápido. Sim. Então, o risco é que o Brasil vai ser um eterno país subdesenvolvido, porque a gente não tem mão de obra qualificada, não tem capital humano bom, e quando tem, está sendo exportado. A gente expulsa, né? O cara quer ir Sim. embora. Pô, vai lá, Recife no Porto Digital. Turma está indo embora. Quem tem qualificação está indo embora. Então, pior ainda, nós estamos exportando capital humano, que é a principal coisa para retomar a produtividade do Brasil, né? Então, é uma equação que a gente precisa investir muito nessa educação de base para melhorar isso. Precisa entender que esse mundo do maior valor agregado é o mundo da indústria 4.0, da digitalização, da inteligência artificial, e que se nós perdemos essa oportunidade, o Brasil vai estar condenado a esse grande ciclo de pobreza e baixo crescimento por muito tempo. E é por isso que a gente tem que entrar na política, porque se isso acontecer, é um desastre para a gente. A gente não, tira o Bruno dessa. não, Deus livre. Talvez um dia. Não. Tivemos 50 anos, né? Não. O jovem, a gente fala sempre, tem um ditado aqui entre a gente, Felipe, que o jovem tem que acabar. Porque o jovem ele se acha muito melhor do que ele é de fato, ele não tem experiência de vida. Então, eu acho que há uma sabedoria em, por exemplo, ter uma idade mínima para o cara poder ser presidente ou senador. Eu fico até pensando nas cidades gregas, né? Aquelas cidades-estado gregas. Em Atenas, o cara atingia a maioridade com 18, eu acho. Em Esparta era com 30. Acho que os espartanos estavam certos. Eles...